cristão, é dito o seguinte: o verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Então nós aprendemos aqui várias lições, doutrinas da igreja, forma de conduta de um cristão, a importância de pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja. E hoje nós vamos ver que Deus tem dentro desse corpo da igreja um ministério para cada um de nós. Então, se alguém pensar assim: eu não tenho aptidão para fazer nada na igreja, ou então, se eu tenho, ainda não descobri, será que realmente eu tenho? Vamos ver através dessa lição se realmente só alguns foram agraciados com dons para trabalhar para Deus e outros não, ou se todos, nós recebemos pelo menos um dom do Espírito para trabalharmos na casa do Senhor. Vamos estudar isso hoje. A lição começa nos falando assim, lição 27, o ministério para todos, diz: todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário. Ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso ou desejo falar do Salvador a alguém. Na verdade, Deus nos chamou também para a tarefa de trabalhar lado a lado com Ele na salvação dos nossos semelhantes. Não só os pastores devem fazer isso. O Espírito Santo capacita todo crente a fim de que, segundo os dons recebidos, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Esse é o ensino da Bíblia. Então, olha que maravilha. O Espírito Santo capacita todo crente. Eu tenho uma habilidade, um dom especial, Ângela tem outro, irmã Marisa, Eliane, Ellen, Davi, às vezes um dom, às vezes mais que um dom, e Deus vai nos capacitando através do poder do Espírito para trabalharmos, a fim de trabalharmos com esses dons na causa missionária de Deus aqui na sua igreja. De acordo, pergunta número 1, de acordo com a afirmação de Jesus, como devemos ser? Mateus 5, 13 e 14. Vamos começar a ler a nossa Bíblia, então, para o estudo de hoje. Mateus 5 é o Sermão do Monte, o maior sermão de Cristo. Mateus 5, no versículo 13 e 14. Quem achar pode ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier... Peraí só um minutinho, a Ana Marisa está ajudando ela a achar o texto. Mateus 13, 5, 13 e 14. Show? Pode ler, Pedro. Vós sois o sol da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, e ser pisado pelos homens. Quer ler o 14? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ok, então Jesus diz, a primeira pergunta aí, de acordo com a afirmação de Jesus, como devemos ser? Como o sal da terra e a sal da terra, e o que você leu aí depois, Ângela? A luz. A luz do mundo. Então temos que ser como sal da terra e a luz do mundo. Pode preencher. O que Jesus queria dizer com isso? Vocês sabem? Para que
serve o sal? Para temperar, para dar Vocês o são sabor. donos de casa. Para temperar e dar sabor, né? O que você usa o sal lá na sua casa? Fazer só arroz, feijão. Não, para temperar. É. E a luz, você usa? E a luz, você usa para quê? Para iluminar. Está tudo escuro, aí você vai lá, clica no botãozinho, né, no televisor. Que maravilha, né? Tudo clarinho. Jesus então disse que primeiro nós temos que ser igual ao sal, dar sabor à vida das pessoas. Olha que coisa legal. Tem muita gente que está vivendo uma vida aí fora sem sabor, triste, sim ou não? Sim. Desanimado, depressivo. Então Jesus disse que nós devemos dar sal, dar gosto, dar tempero à vida dessas pessoas. Mas tem como a gente dar tempero à vida dessas pessoas sem nos misturarmos com elas? Sem estarmos com elas? Não tem. Só que nós devemos ter um cuidado aí, não é? Diz que o sal tem que ter muito cuidado para não perder o sabor e se tornar insípido, sem sabor. Ou seja, nós temos que influenciar, mas não nos deixar ser o quê? Influenciados. Jesus, lembra, ele comia com pecadores, com pessoas que eram párias da sociedade, prostitutas, os mais rejeitados da sociedade. Jesus estava lá com eles. Mas Jesus, sempre que estava no meio deles, estava sempre com um propósito. Mais do que comer, beber, fazer festa, seja lá o que fosse, qual era o maior propósito de Jesus ali? Trazer ele para Salvar aquelas pessoas. Então, a gente deve ir ao encontro deles, mas não para participar dos pecados deles, não é isso? Das práticas erradas deles, não é isso? Nós vamos lá para demonstrar o nosso amor e, através desse amor, desse acolhimento, trazer eles para Jesus. Isso é o sal. O sal, Pode falar, depois eu falo. o sal, ele tinha, nos tempos antigos, no Antigo Testamento, ele tinha um valor comercial, ele era muito valorizado. Tinha lugares que a moeda era o sal. O sal era muito valorizado. Então, quando Jesus diz que nós devemos ser o sal também, é que nós devemos ser pessoas de valor, de caráter. Olha que coisa importante. O cristão tem que ter caráter. Você ser o sal também é ter um caráter semelhante ao de quem? de Jesus. Ao de Jesus, fala ela. Jesus, ele veio aqui na Terra como um homem, né? Como um ser humano. Ele não usava o poder dele para benefício próprio, somente para benefício do próximo, dos outros. E ele venceu não porque ele era Deus. Ele venceu por quê? Porque ele levantava muito cedo, ia para o monte para orar. E ali ele demorava horas falando com o Pai. Isso dava nele um fortalecimento espiritual tão grande, né? Que aí na hora que ele estava ali misturado com os pecadores, ele não deixava se influenciar, e sim influenciava. Porque ele tinha uma comunhão muito íntima com o Pai. Para ser sal e para ser luz, tem que ter essa Tem que comunhão ter isso. íntima. Se for de qualquer maneira, Tem não esse confia poder. em si, não. Exatamente. Porque Pedro caiu por quê? Porque ele confiou em si mesmo. Tem que ter o poder que vem do alto, tem que buscar o poder do Espírito Santo para esse poder ser o sal e a luz. Agora você falou uma coisa importante. A gente pode estar em confraternizações de pessoas que não são cristãs ali e ficar ali ouvindo aquelas músicas mundanas, mesmo sendo parente? Não, a gente já falou aqui, o objetivo quando a gente vai, eu acho que eu falei até um dia isso aqui na igreja já, ou mais de uma vez. Um parente meu que não é cristão me convidou para ir lá no aniversário dele, lá está rolando pagode, cerveja, não sei o quê. Eu vou ou não vou? O que vocês acham? Vou Eu acho ou que não vou? deve ir, mas... Vou, peraí, deixa eu te responder. Vou ou não vou? Eu iria. Você iria?
Você iria? E você iria? Mas eu falei, ó, não bebo mais o refrigerante só feito. Você ia dançar pagode? Não. Ia tomar cerveja? Jesus, que Jesus. Eu nunca gostei de coisa Misturou? Não. Mas como é que você ia se listar? Você ia chegar Eu lá? acho que você deve ir, mas sabendo se comportar, porque a sua postura como cristão. Sim. Mesmo Isso aí. escute alguma piada. porque eles- Olha, você falou uma coisa importante, comportamento. Luz tem a ver com testemunho. Sal com caráter, luz com testemunho. Então você tem que ter um comportamento de testemunho do amor de Cristo ali. E se em dado momento o ambiente Você realmente se retira. estiver muito ruim, você chega para aquela pessoa e fala, olha, você sabe, eu sou um cristão, normalmente a gente não frequenta ambientes assim, com música, bebida e tal, mas eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão importante para mim, que eu vim aqui só para te dar um abraço, só para mostrar o quanto eu gosto de você. A pessoa vai se sentir feliz ou não com isso? Vai. Valorizada ou não? Poxa, a Eliane é uma crente, né? Crente não é de estar num ambiente desse, mas por causa de mim, ela veio aqui só para me dar um abraço, só para me valorizar, né? E dar meus parabéns. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Mesmo porque é um ambiente tão diferente, eu nunca deixei de participar de aniversário, casamento com a família. Sim, Mas a gente sente um peixe fora d'água. né? sim, se sente mesmo. Entendeu? Eu nunca deixei de Sente participar, mesmo. de estar até o centro. Então meu conselho é assim, você também não é obrigado a ficar ali se sentindo mal. É, Se está te fazendo mal, fala com a pessoa. Porque você fica entre a cruz e a espada. nem é que se sente mal. Não é Não sentir tem nada a mal. ver contigo, mas Já não, você não faz mais parte daquilo ali. Então, É isso. se você vai, você senta, conversa, ela vai chegar um ponto e a si próprio vai te incomodando. Vai aquilo. te incomodando. Então assim, você não precisa ficar ali a esse ponto. Você chega, dá os parabéns, se tem uma lembrancinha, você entrega e tudo mais, toma um suquinho, alguma coisa, algo que você possa comer ali na festa, se tiver, e depois você, olha, tem que ir, já está no meu horário e tal, vim aqui mesmo só para te dar um abraço e pronto. E pronto. Você foi lá, você Fez foi seu papel. sal, você foi luz, fez o seu papel como cristão e com certeza o fato de você ter ido lá vai fazer uma diferença na vida dessa é pessoa. bom a gente se aproximar e às vezes até ganhar. É uma O ponte. objetivo é esse. Objetivo. O objetivo é esse. Se a gente não for, Mas né? o seu comportamento, o seu exemplo que você dá naquele meio, É tudo. você passa a ser respeitada. É tudo. Eu fiquei muito triste porque um dia Temos que avançar, hein, gente? Os Só outros- pergunta um. teve duas situações. 6h30. Na Copa do Mundo, o jogo do Brasil caiu no sábado e muitos adventistas assistiram. E outra, o Natal caiu no sábado, na véspera do Natal. E muitas irmãs adventistas foram para a cozinha cozinhar. No sábado. Temos que ter cuidado com isso aí. A gente não está nem falando tanto disso aí, Ellen. A gente está falando mais da nossa presença no meio das pessoas, como sal e como luz, né? Aí a gente você já está entrando em quebra de mandamento e outra coisa. É importante isso também. Mas assim, o nosso foco aqui hoje é: eu tenho que ser sal E a luz. e eu tenho que ser luz. Eu não estou no mundo para criar muros. Eu estou no mundo para criar pontes. Tem muito cristão por aí que infelizmente está criando muro e não ponte. Então nós temos que ser como Jesus, que criava pontes, né, para salvar as pessoas. Muito bem, número 2. Quando é que o cristão se torna luz no mundo? Aí vai vir o que a Ellen falou aí. Atos 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Achou? Pode ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria e até aos confins da terra. Olha o que Jesus disse aí. Antes de você ser minha testemunha, você tem que receber o quê? Poder. Poder. Recebereis poder, e aí depois que você receber o poder, aí sim você vai sair para ser o quê? Minha testemunha. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês já viram uma lua cheia? Quem já viu uma lua cheia? Acho que tem gente que vira até lobisomem, né? Uma lua cheia. Não é você não, né, Davi? Ainda não. É bonito ver uma lua cheia? Brilha, né? Ilumina. Minha mãe era lá do interior, não sei se acho que a Maria já foi do interior. Já passou por lá, né? Então minha mãe tem uma música assim, minha mãe dizia, essa música aí fala direitinho que é o luar do sertão. Dizia assim, não há, ó gente, ou não, luar como esse do sertão. Minha mãe falava assim, isso aí é uma verdade, que é quando a lua cheia lá no sertão ilumina tudo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês de escola. A lua tem luz própria, aquela luz bonita, aquela é dela? Não. Não. É do sol. A luz reflete a lua reflete a luz de quem? Do sol. Do sol, por isso ela brilha daquele jeito. Nós aqui nesse mundo somos como a lua, não temos luz própria. Se queremos ser a luz do mundo, temos que refletir a luz de quem? De Jesus. De Cristo. E para isso eu tenho que receber então o poder que vem dele, buscar o Espírito Santo. Todo dia eu deveria orar assim, Senhor, lança a tua luz sobre mim, para que eu possa brilhar como uma lua cheia nesse mundo. Mas quando você, eu vou referir a mim, tá? Vou Uhum. referindo a mim. Eu fui do mundão também, mas os meus filhos já me vê com outra luz, gente. Você resplandece uma coisa que não era antes. Amém. Você entende? Que É que eu lindo, tô né? mostrando As pessoas a ela, percebem. principalmente ela, né, que está É. iniciando. É bom você escutar isso da pessoa, sabia? Mesmo você tá caidinha, doente, mas você tem uma luz tão boa, eu me sinto tão bem do teu lado. Essa Você luz é de muito- quem? De Jesus. Você está É muito sendo uma gratificante. lua, você nesse momento nada mais está sendo que uma lua que está refletindo a luz de Jesus. Que é muito gratificante Olha, isso. igual lá na minha família, semana, minha irmã, tá até no meu celular, minha irmã mandou um áudio pra mim, porque assim, eu já aprendi muito, a ler, a analisar, e sapeteira. Aí minha irmã perguntou, você pegou uma extensão para em cima da minha máquina? Eu falei, garota, eu não tenho mais nada de Deus, não mexo mais em nada. O que eu falei no passado foi passado. Eu não fiz extensão, nem na minha vida de extensão. Eu esqueci que eu estou na igreja nova, que eu estava pregando, eu não falo mais. Aí ela não está dizendo que eu fui boa, eu estou perguntando se você pegou para casa, não, pode vir para casa. Isso aí. Muito bem. Se eu não vou mais, já roubei, não roubo mais. Parabéns, Ângela. Muito Aí, bem. fosse antigamente, como a irmã falou, eu já tive lá, já ficava tampando, nada, Isso é um sinal de quê? eu não bato Que a luz de Jesus está brilhando sobre você. Agora olha só. É. Se a gente se afasta de Jesus, o que acontece? Apaga. Apaga. Essa luz não volta. A antiga. Então, por isso que, olha, Ei, Ângela, por isso que é assim, mesmo que a gente escorregue e caia, a gente não pode desistir, a gente tem que voltar de novo para os braços de Jesus, para que a nossa luz não se apague, mas que ela possa aumentar cada dia. Você estava aqui na pregação, não? Lembra quando a pregadora falou do vagalume? Aí eu gostei da pregação da Gabriela. Gostou? A gente tem que ser igual esse vagalume no mundo. Ó, porque quando a luz do vagalume se apaga, o que acontece com o vagalume? Morre. Assim é um cristão. Se a luz apagar, se a luz de Deus apagar nele, morre. Morre espiritualmente. Ele merece tanto que ele morre. Exato. Então a gente aqui tem que ser vagalume, brilhando. É o que eu falo para minha família. Gente, vocês acreditando em mim, eu sou uma mulher cuidada. Eu estou pedindo vocês para acreditar, porque Deus acreditando em vós. Mas ele vocês vão ver, se você permanecer
na palavra, Isso aí. Isso aí. todos que estão à sua volta, seus Vão vizinhos, notar. vão notar a sua diferença. Vamos voltar. A Bíblia diz assim, Não, Ângela. não está colocando, porque eu tudo era meter a mão. Agora, Olha, Então, um dia perguntaram assim a Jesus, como é que a gente vai saber se uma pessoa é, não é, mudou, não mudou? Ele falou assim, pelos frutos você vai conhecer. Se os frutos mudaram, a gente vai ver. Se continua os mesmos, é porque não houve mudança. Então, é pelos frutos, no dia a dia, as pessoas vão observando, e a Ângela fazia aquilo, não vai mais. Ó, a Ângela está tendo uma atitude diferente agora, no dia a dia que eles vão vendo a mudança. Não é isso? Mas vamos preencher aí? aquele já está bom. Vamos preencher aí? Nada daquele negócio de morrer assim, nascer assim, ficar assim. Ah, não, isso aí é síndrome de Gabriela. Ó, Jesus disse, pergunta 2, Jesus disse, recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Muito bom. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? 1 Coríntios 12. 12, 7 a 11. tão bom estudar a palavra, né? A gente aprende muito. Vamos lá, meus vagalumes. 1 Coríntios Achou? 12, 7 a 11. Qual é a dádiva do Espírito Santo? Qual é a bênção, o dom que ele oferece àqueles que o A aceitam? manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um dado e mediante o Espírito. A um é dada. A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. E outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, uma variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como apraz a cada um individualmente. Vamos responder quando ele perguntar. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Lá em Gálatas 5, 22 e 23, vai falar do fruto do Espírito. Vocês lembram do fruto do Espírito? Eu quero que vocês não vão lá, mas tentem lembrar do fruto do Espírito, que a gente falou aqui para Ângela, pelo fruto te conhecerei. Mas que frutos são esses? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Olha qual é o fruto. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, que é compaixão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você está apresentando isso na sua vida, você está dando os frutos do Espírito. É uma pessoa verdadeiramente convertida, e as pessoas vão observar e vão falar: nossa, olha a paz que ela tem que não tinha, olha a paciência que ela tem hoje que não tinha, olha como ela hoje tem compaixão e se preocupa com as pessoas de uma forma que não se preocupava antes. Olha como ela é fiel realmente à palavra que ela dá. Olha como ela é uma pessoa hoje que tem domínio próprio, consegue se controlar. Entendeu? Então, uma das primeiras coisas que o Espírito nos dá é esse fruto. Esse fruto, onde a gente vai desenvolver essas virtudes. Não é bom você estar com essas virtudes na sua vida, as pessoas vendo essas virtudes em você conseguindo desenvolver essas virtudes? Eu mesmo vai poder. Então o Espírito Santo, além do fruto, ele também nos dá o quê? Os dons espirituais, que é a resposta aí, você deve botar lá no número 3. O fruto do Espírito e os dons espirituais.
Espírito Santo fala assim, ó, Eliane, eu não quero te dar só essas virtudes, não. Mas eu quero capacitar também para você trabalhar para mim nessa grande seara aí do mundo. Eu vou te dar um dom, ou mais um dom especial para você trabalhar para mim. Recebo. Mas isso, olha só, às vezes a pessoa fica triste assim, eu queria tanto cantar, mas eu sou tão desafinado, eu não dou para cantar. Um exemplo que eu vou dar. E aí fica triste, mas a Bíblia diz que cabe ao Espírito Santo dar um dom, não é você que escolhe o Espírito Santo, eu quero cantar, tá? Eu quero cantar, não é assim. A gente sabe até que hoje tem umas escolas aí de música, né? Umas professoras de música, pode até tentar ajudar a gente. Mas a pessoa pode pedir também. Pode pedir. Pode pedir. Porque há dons que você nasce e tem outros que você pode adquirir. É. Mas assim, se você é uma pessoa muito desafinada, então vai procurar um professor, vai tentar ver se consegue. Mas assim, o que é um dom, na verdade? Como é que você sabe que aquilo é um dom? Hein, Davi? Como é que você sabe que aquilo é o dom do Espírito para você? Você sabe definir? É aquilo que você faz com uma tremenda alegria. Você tem um prazer enorme. Tem gente que tem assim um prazer enorme em pregar. Vem aqui na frente pregar. Já tem outros que não querem nem saber disso. Morrem de medo. Já tem outros que cantar é a vida dele. Entende? Então, outros ensinar. Enfim. Então, aquilo que te dá maior prazer em realizar é o dom do Espírito. Esse é o dom do Espírito. Mas pode ser. Sempre tive vontade de morrer na rua. É poder um dia, na rua, ajudar as pessoas que dormem na rua. Evangelismo. Tipo, levar roupa, levar comida, orar, mostrar para eles quem eu era e quem eu sou agora. Essa é a vontade. Você tem esse desejo? Não tenho. Então você tem um novo evangelismo. Essa Você vai lá evangelizar aquelas pessoas que estão na mesma condição de você que viram lá. Isso, que viram lá. Então, olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo nos dá virtudes e também nos dá dons. Né? Maravilhoso. Trabalhar aí, ser o chefe das diaconisas, trabalhar na asa. Não está nem me escutando aqui. São dons. São dons. Estar lá na sonoplastia, pregar, é bom. O Espírito Santo vai dando os dons. Agora, quais são os dons de capacitação da igreja e qual é o objetivo deles? Efésios 4, 11 e 15. Quais são os dons de capacitação da igreja? Aqui tem uma lista que vai falar de muitos dons. Mas quando a gente vai estudar esse assunto dos dons da Bíblia, a gente vai encontrar mais de 30 dons. Aqui vai dar alguns. Tá? Efésios 4. Aí seria a resposta como? De qual? Da 4? Da 3? O fruto do Espírito e os dons espirituais. A 4, você já quer a resposta antes de ler o texto? Eu já li aqui. Espertinha essa mãe. Espertinha essa menina. Deixa os outros que não leram ainda. Por favor. Quero não, eu já tenho a resposta. Não, Ela é adiantada. Vamos lá, Efésios 4. Ela já tem a resposta. Eu vou ler esse texto aqui que é bem grande para a gente ganhar tempo. Diz assim. Acompanha aí. Efésios 4, 11 a 15. Ele mesmo, né, o Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Já estou dizendo aí, apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor, por todo o vento
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça dele. Então vamos lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí dá 5, né? E qual é o objetivo? Ainda tem que escrever o objetivo. Você já botou apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui, segundo o texto de Paulo, esses dons, o objetivo deles é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seus serviços e edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seus serviços e edificação do corpo de Cristo. Então é para você se aperfeiçoar, para você desempenhar bem o serviço e com isso edificar a igreja, o corpo de Cristo. E Olha, pode falar? fala, Isso daí a gente precisa cuidar e prestar muita atenção. Porque se a gente descuidar, a gente pode desenvolver o ministério independente da igreja, fazendo o que a gente gosta de fazer e não o que é necessário fazer. Isso é importante. Eu Isso já aí vi. que é para edificação do corpo. Da igreja. Então assim, Não é o que a gente gosta de fazer. O corpo é a igreja. É para a igreja. Então assim, eu tenho que trabalhar junto com o corpo. Olha, se eu faço parte de um corpo, você é o pé, tá? Aí o corpo vai para o norte, você é o pé, vai para o sul, fazendo no sul, se o corpo vai para o norte. A irmã é o braço. Aí está indo a perna, a cabeça, o pescoço, está todo mundo indo para lá. Aí a irmã vai para lá, o braço. Percebe? O corpo ele tem que trabalhar junto, andar junto, tem que ser interdependente. Embora você tenha o seu ministério ali, com as tarefas que são inerentes àquele ministério, mas aquele ministério tem que trabalhar junto com os outros ministérios, para a edificação do corpo. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Já ouviram aquele ditado assim? Juntos somos mais fortes? É isso mesmo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, que às vezes a gente fala, né? A gente não tendo exemplo, não entende muito bem. Eu já vi pessoas na direção de música que faz um trabalho independente da igreja. Toca as músicas que ele quer, não que as músicas elas precisam ter um crivo. Não é qualquer música que você pode colocar para a igreja cantar. E eu já vi pessoas que gostam de desenvolver um ministério na música independente. Se o ancião ou o pastor falar assim, hoje, diretor de música, ao invés de cantar 2 músicas, canta uma música só, porque a programação está assim. Não, tem que cantar 3 músicas. Ele não está fazendo um trabalho para a edificação da igreja. Ele está fazendo um trabalho que ele quer fazer, independente da necessidade da Isso é igreja. muito perigoso, porque daqui a pouco o ministério. Esse exemplo que você deu, É o Davi. daqui a pouco o ministério de música vai se tornar um ministério independente. É como se não fizesse parte da igreja. E isso... Ele só faz o que ele quer, na hora que ele quer e onde ele quer. Exatamente. É assim o Pode. ministério da igreja da igreja? Não. Por exemplo, Temos aborrecimentos em nossa por exemplo, nós vamos ter agora aí toda uma campanha voltada para a Semana Santa. Não é isso? Então nós já estivemos aqui como igreja, sentados um dia, fazendo um planejamento para isso. E dentro desse planejamento, toda a igreja tem que estar envolvida. Toda a igreja. Dentro da Semana Santa, vão estar todos envolvidos, cada um desenvolvendo aquilo que o seu ministério precisa desenvolver. A música vai estar desenvolvendo, cada tem que desenvolver na Semana Santa. O evangelismo vai ter que desenvolver o que tem que desenvolver. A asa e o diaconato vai desenvolver o papel deles também. O ministério
com um só propósito objetivo, Exatamente. que é o nosso programa de Semana Santa. Isso é trabalhar junto, interdependente, não independente. Vamos em frente? Fala aí, porque o horário é... Mas não adianta correr e as dúvidas ficarem, Tim. Mas só Tem dúvida. coisas que devem. Não tenho dúvida, eu gostaria de somar. Eu gostaria de somar, porque não adianta correr e ficar dúvida. Assim como eu dei o exemplo da música, isso pode acontecer em qualquer ministério na igreja. Sim, a gente Então, os ministérios, eles existem para servir a igreja, seja na asa, seja na música, seja no ancianato, seja em qualquer ministério. Eu não posso fazer o que eu quero no meu departamento de forma alguma. Meu ministério não existe para me servir. Senão você fica independente da igreja. O meu ministério não existe para me servir, existe para servir a quem? A igreja. Não é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu Não. acho, o que eu curto, sei lá o que não. É o que a igreja precisa. O meu ministério deve se desenvolver no sentido de suprir a necessidade da igreja. Numa semana de oração, num culto, numa programação, o ministério tem que estar lá a serviço dele. Nós estamos aqui a serviço dele. Tirou a dúvida, né? Vamos em frente? Que dom Deus considera o mais importante? Eu acho que é emocionado, gente. Eu acho que é o meu, hein, que é o mais importante. Será que é isso que a gente... Será que é isso que a gente... 1 Coríntios 13. É a música. 13. O Salmo do Amor. Vamos ler o Salmo do Amor. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Vai. Vamos ficar alinhados, procurando de conciliação até agora. Não, não é esse não, irmã. Então deve estar em 2 Coríntios. É 1 Coríntios. Tem primeiro e tem segundo. Primeiro. 1 Coríntios. 13. É o 13. 13. Isso aí. Qual é o versículo? Do 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos homens, se não tiver amor, serei como o homem. Pessoa ou como o símbolo que retire, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios por assim, ainda que tenha o tamanho fé, a ponto de despertar morte, se não tiver amor, nada serei. Verso 3. E ainda que eu te diga todos os meus bens, entre os pobres, e ainda que tiver muito favor para funcionar, se não tiver amor, nada disso me aceitará. Agora o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, qual é o dom que Deus considera o mais importante? Dom de curar? Dom de línguas? Dom do amor? Está vendo? Não adianta ter tudo se não tiver amor. Não é? O amor é a base. Não adianta você ser ancião, não adianta você ser a primeira diaconisa, não adianta você ser a pessoa lá do evangelismo, a diretora de música, se não tiver amor. Os dons têm que ser desenvolvidos com amor. Com amor. Percebe? Então, o mais importante é ter o dom do Tem amor. amor. A senhora fala. A senhora fala assim. Quando a gente fala, que lindo, Maria. Tem amor, né, irmã? É isso aí. É.
Se não tiver amor, Tá certo. se não tiver amor, nada serve. Viu, anjo? Tem que ter amor. Se não tiver amor, nada serve. O que Deus espera de mim quando descubro meus dons? Olha aí, o que Deus espera de mim quando eu descubro meus dons? 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Pode mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não, esse não. Primeiro. É 1 Timóteo 4, 14. Boa noite, boa noite. Não, também não é esse aí. 1 Timóteo 4, capítulo 4, verso 14. Isso. Carioca fala 14. 14, mas a gente fala 14. Né, professor Solange? Não é 14 aqui não, 14. Solange, pode abrir ali para ir, né? Vamos ver. Profecia. Presbítero. Então, olha só. O que Deus espera de mim quando descubro meu dom? Diz lá, não te faças o quê? Negligente. O que é uma pessoa negligente? Displicente. Falha, né? O que é uma pessoa Falha. negligente? Está nem aí para nada, né? É isso aí. Então, meu irmão está dizendo, se você tem ignorante, exatamente. Só isso. Exatamente. Então Paulo fala, se você tem um dom, não se torne negligente. Você tem que fazer com que esse dom esteja a serviço do mestre. Boa noite, Marcelo. Você não pode se tornar negligente para com o dom que há em quem? Em ti. Então esse negócio de você ter dom e vir para a igreja só para ficar assistindo o culto, está faltando alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Se você tem um dom, você não pode ser negligente. Você tem que colocar o seu dom a serviço do mestre. Muito bem. Próxima pergunta. Que a Bíblia diz que somos após o batismo. E foi? Se perder. Se Não te perder. faças negligente para com o dom que é em ti. Essa é a resposta. Pegou, né? Não te faças negligente para com o dom que é em ti. Esse ano eu vou tirar umas férias da igreja. Já ouviram isso? Paulo está dizendo que não te faças negligente com o dom que é em ti. Como é que você vai tirar férias? Uma coisa é você está passando por um período difícil de saúde, problema na família e tudo mais, aí você tem que se ausentar por um motivo justo. Ou que você não está passando por nada e não vou ficar aqui esse ano só na arquibancada assistindo. Sim. Se é um motivo justo, ok, Deus entende. O seu afastamento, se é um motivo justo. Não, esse não é motivo, isso não é motivo justo. Já pensou se Jesus tivesse feito isso? Não estou a fim de me aborrecer, não, já me aborreci demais. Vou voltar para o céu, porque isso aqui só está me dando dor de cabeça. Já pensou se Jesus tivesse isso? Tem saúde para outras coisas, mas não tem
saúde, isso aí. Só negligenciando. Agora, se você está com um problema de saúde realmente, precisa descansar, aí é uma outra coisa, né? Se não puder andar, realmente. Então, cuidado com a advertência de Paulo, não se torne negligente, cuidado com a advertência. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? 1 Pedro 2, verso 9. Vai ler? Pode ler, irmão. Nós, porém, somos raça eleita, Sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que Deus chamou das trevas para a sua glória. Vamos a Deus, que coisa linda. Então, olha só o que diz aí no primeiro livro. Que nós somos o quê? Sacerdotes. Olha que coisa. Sacerdote do rei, sacerdotes reais. Então me responde agora aí. E a Bíblia diz que somos após o batismo. É o verdadeiro ou falso? Membros passivos da igreja, é isso? Então isso aí é o quê? Falso. Ministros ou sacerdotes de Deus? Verdadeiro. Olha o que diz a notinha. Além de representar a morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida, o batismo é a ordenação do crente para servir a Deus nas diversas áreas do sagrado ministério, pregando o Evangelho eterno para seus familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, desconhecidos e até mesmo a estrangeiros. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O trabalho da igreja é para ser feito só pelo pastor ou só pelo obreiro bíblico? O que vocês acham? Não. E aí, Angela? Já tem um pastor na minha igreja, já tem um obreiro bíblico para trabalhar, é assim? Por que não? Eu acho que a igreja tem que trabalhar junto, né? Nós podemos levar a palavra para as pessoas. Se eu sou um ministro, como Pedro disse ali, se eu sou um sacerdote, isso é para quê? Para ficar sentado na igreja vendo os outros trabalhar? O que um sacerdote fazia? O que um ministro do evangelho faz? Ele dá mostra, tem dois releases. Trabalha. Trabalha. Olha, lá na Idade Média, vocês já ouviram falar na Idade Média? Já ouviram falar na Idade Média? Aquela idade escura, que o papado tomou conta, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso a nada. Ali foi colocada uma ordem naquela época, que era o seguinte: quem serve ou quem trabalha é o clero. Os membros estão aqui só para ficarem ouvindo, sentadinhos, quietinhos. Se alguém tem que trabalhar na igreja, é o clero. Isso é uma coisa lá da Idade Média. E tem muita gente até hoje achando que é só o clero que tem que trabalhar, que é só o pastor, que é só o obreiro bíblico. Não. O trabalho de Deus é o sacerdócio de todos os santos. Todos nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Todos nós temos que testemunhar, evangelizar, cumprir a missão. Isso é para todos. A começar do lar, né, do nosso próprio lar. Sim. Nosso lar é o primeiro lugar que a gente tem que Pregar, evangelizar, né? pregar. Então, queridos, não é só papel do pastor, não é só papel do obreiro bíblico, mas todos nós somos ministros e sacerdotes do Senhor, a serviço dele para cumprir a missão da pregação do Evangelho nesse mundo, que é a missão que a gente vai ver agora. Número 8, qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28, 19 e 20. É a missão que recebemos aí de Jesus. E
que coisa interessante. Aqui Jesus não falou, ide pastores, ide vocês que são obreiros evangélicos. Não, ide é para todos nós. E a ordem dele é, ide fazer discípulos. Todos nós temos que sair para fazer discípulos. Discípulos de Cristo. Um dia alguém nos fez discípulo, nos ensinou a Bíblia, é isso? Nos mostrou como trabalhar para Jesus, e hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que também ensinar para as pessoas sobre Cristo e mostrar para elas como trabalhar para Jesus. A ordem continua a mesma. Então, qual é a ordem do mestre? Qual é a missão? Fazer discípulos de todas as nações. Essa é a ordem do mestre. Temos que fazer discípulos de todas as nações. Vocês sabem por que a igreja existe? Vocês sabem por que a igreja existe? Vou fazer uma outra pergunta, melhor que essa. A igreja existe porque existe uma missão, ou a missão existe porque existe uma igreja? O que vocês acham? Existe uma missão. Vamos lá devagar. A igreja existe porque existe uma missão, ou a missão existe porque existe uma igreja? O que você acha? Que existe uma missão, a igreja existe. Estão certos, professor? 10 para vocês, é isso aí. A igreja existe porque antes existe uma missão. Ela não existe para ter missão, ela existe porque uma missão tem que ser cumprida através dela. Percebe a importância da igreja? A igreja está aqui porque antes há uma missão que essa igreja precisa cumprir, por isso ela foi estabelecida. Então, olha o que diz aí: para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a palavra, orar e trabalhar para levar pessoas a Cristo, seja pela oração intercessória, pelo testemunho pessoal ou ensino das Escrituras. Tal experiência não é mera opção, é condição para recebermos o batismo do Espírito Santo, essencial à nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas, ou o que acontece então? Morremos espiritualmente. Então vamos lá. 3 coisas. A gente está terminando já a lição. A última lição, nós chegamos à lição 27. Eu quero louvar. Ouvindo a voz de Deus, concluindo hoje o nosso curso. Mas vamos lá. 3 coisas você tem que fazer para não morrer espiritualmente. Qual é a primeira? São 3 disciplinas que você tem que praticar. Vamos lá, para melhorar a pergunta. 3 disciplinas espirituais que você tem que praticar. Estudar a palavra, 1. Está faltando 2. Orar, 2. Qual é a terceira? Para não morrer espiritualmente, eu tenho que orar, testemunhar. Agora olha só. Eu acho que eu já falei isso aqui um dia, mas não entendi. Muitas vezes as pessoas confundem testemunhar com evangelizar. Cuidado. Evangelizar é dar estudo bíblico, é você abrir a Bíblia para ensinar sobre Jesus para as pessoas, é você sair do trabalho missionário. Isso é evangelizar. Testemunhar é diferente. É contar para os outros o que Jesus tem feito aonde? Na sua vida. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: eu não sei testemunhar. Porque ele acha que testemunhar é estudo bíblico. Testemunhar é pregar para alguém por aí. Não. Testemunhar é simplesmente contar para os outros o que Jesus tem feito na sua vida. Isso todos nós podemos fazer, sim ou não? Sim.
Até Ou será que Jesus não está fazendo nada na sua vida, não fez nada na sua vida? Até sem palavras a gente fala. Eu não estou falando de pregar, estou Não. falando aqui testemunhar. Olha, Sem agora palavras a gente testemunha. sempre que você tiver uma oportunidade, conte para alguém o que Jesus tem feito, está na sua vida, na vida da sua família. Não guarde para você o que Jesus tem feito por você na sua vida. Ângela tem uma história bonita para contar. Está num processo, mas é uma história bonita para contar. Eliane também tem uma história muito bonita. É um processo também, mas tem uma história muito bonita também. Os mais antigos de igreja, então, tem história, muitas histórias para contar. O que Jesus já fez e está fazendo, nós precisamos contar isso para as pessoas. Percebe? Isso é diferente. Temos que evangelizar também, temos que ensinar o caminho certo, isso, aquilo, mas testemunhar é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Mas a gente pode testemunhar sem palavras? Só pelo nosso estilo de viver? Eu acho que esse é o maior sermão, diz o Espírito de Profecia. Que o testemunho, seu comportamento, seu testemunho pessoal é o maior sermão sem palavras. Sim, Que uma pessoa... Tanto que a gente pode... Isso aí você está dando um testemunho de vida. Não, da minha Mas, fé. sim, É da minha fé. Da sua fé, da sua vida. Mas assim, Mas o que a gente está comentando Esse aqui... testemunho que ele está falando, É falado. o que eu entendi, é o que Jesus fez na sua vida. É falado. Exatamente. Não basta a pessoa, olha só, gente, presta atenção aqui, o tempo já está terminando. Não basta a pessoa ver que eu sou bom, que eu sou paciente, né? Todas aquelas virtudes do Espírito, fruto do Espírito. Mas elas precisam saber também o que Jesus tem feito na minha vida, gente. Isso é importante. De forma falada. Isso, você tem que contar para as pessoas. Olha como a gente tem problema com isso, vocês estão percebendo? Como a gente tem dificuldade com isso? É numa fila do supermercado, você conversando com alguém, e de repente a pessoa ali fala de uma dificuldade, aí você fala para ela, olha, eu tive uma dificuldade parecida com essa aí, mas você sabe o que Jesus fez na minha vida? Percebe? E aí você está dando um apoio. Você está falando para ela que existe alguém Que pode dar a solução para o problema. dela. Jesus é a solução. Irmã Marisa quer falar. Testemunhar é dizer, Jesus é a solução para os problemas da sua vida. Fala. Aquele desmonta às vezes, conta quantas são, que são bênçãos dia a dia, todos os dias Deus faz alguma coisa por nós. A gente canta esse hino que é uma beleza, né, Maria? A gente fala para as filhas. Eu ouvi uma vez um pastor falando, né? Não é que foi um pastor, ouvi uma pregação falando, por que a gente não conta as bênçãos? A gente conversa sobre tudo, mas a gente não conta as bênçãos. Está testemunhando? Esse testemunho é contar o que Deus fez. Ah, mas eu estava doente. Não, Jesus não me curou, mas ele mandou os médicos para me dar orientação do que eu devo fazer. Ah, mas eu estava precisando de um emprego, não consegui um emprego de carteira assinada, mas eu todo dia tenho um bico para fazer e nunca faltou pão na minha mesa. Olha aí, isso é um testemunho. Falar o que Jesus. Irmã Entendeu? Marisa quer falar. Fala, irmã Marisa. Não, porque eu sei que a Bíblia principalmente manda testemunhar a congregação ali, sobre o que Jesus fez na sua vida. Não deixe de testemunhar na congregação. Mas é só aqui na congregação. Esse é um exemplo que eu me cuidar. É dentro, Eu também não sei. é na fila do banco, é no trabalho, é lá esperando o médico no INSS. Gente, é que a gente não está atento. Muitas vezes nós não estamos atentos. Às vezes Deus coloca milhares de oportunidades para a gente testemunhar. Mas às vezes a gente está absorvido com tanta coisa que acaba esquecendo de testemunhar. Fala, irmão. Essa pessoa
que testemunhar só falar de Jesus, não é. Quando a minha mãe teve câncer e ela ficou 30 dias internada no hospital, e o médico chegou para mim e disse assim: olha, eu, enquanto médico, não sou ninguém para sua mãe, porque eu já fiz tratamento com ela 30 dias e não aconteceu nada. Então, minha filha, a sua mãe vai morrer. Ela vai morrer. E se você acredita em Deus, você fala aí com Ele, resolve com Ele, porque para mim, nada, eu não posso fazer mais nada, estou me sentindo arrasada. Impotente. E eu falei: puxa, doutora, claro que eu acredito em Deus, e eu falo com Ele, peço a Ele, mas se eu já tivesse me dito isso há mais tempo, eu já tinha mudado a minha peça com Deus. E aí eu saí dali orando, pedindo a Deus, liguei para todos os irmãos, pedi oração e fui e tal. Em 3 dias, ele fez o procedimento que ele disse que ia fazer e a minha mãe ia morrer. Em 3 dias ela saiu de lá curada, sem nenhum remédio, sem ter que tomar nada, sem câncer, sem nada. E ele ficava maluco, ele ficava: Dona Maria, isso era um milagre, isso era um milagre, um milagre. Quando eu recebi essa bênção, eu chegava no meu trabalho, as reuniões que eu ia dar, aos pais que eu ia atender, para os meus próprios alunos. E aí, professora, como é que está sua mãe? Eu então contava: olha, rapaz, a minha mãe ficou assim, mas a gente fez, internou ela, e o médico daqui e dali, e a igreja entrou com oração e jejum e tal, e não sei o quê, e a minha mãe ficou curada. E o que a senhora fez? Eu fiz usando as frutas, as verduras, porque couve cura câncer, alho, limão, não sei o que, não sei o que. Ia falando da cura do câncer. E daqui a pouco, a escola tinha uma fila e a diretora chegava lá na minha sala: professora curandeira, você tem gente lá para atender? Vai lá na secretaria atender o povo, porque o negócio se propaga. É um testemunho. A minha mãe foi curada. Se você tivesse ficado quietinha. Testemunho de Jesus. Isso. Mas então você não precisa ficar pregando de Jesus, falando Jesus. O que Jesus fez na vida da minha mãe. O que Jesus fez. Em outras palavras, o que Jesus fez na vida da minha mãe. Daqui a pouco ela tinha uma fila de gente lá. É isso, gente. Então, orar. Ó, o nosso músico já está chegando. Orar. O que mais? Testemunhar. Estudar a palavra e Testemunhar. testemunhar, contar para os outros o que Boa Jesus tem noite. feito na sua vida. Tá bom? Ore a Deus. Se você orar a Deus todo dia, olha, eu sempre costumo dizer assim: cuidado quando você ora, porque Deus costuma ouvir as nossas orações. Eu costumo dizer isso. Então, assim, se você orar todo dia: Senhor, me dê oportunidades para testemunhar, se prepare. Você não está preparado para essa oração, não. Porque você vai ver uma porção de gente de repente se aproximar para contar mazelas, isso, aquilo. Deus dando dados para você testemunhar o que Ele pode fazer na vida dessas pessoas. Tá bom? Isso faz parte. Quem não testemunha, quem não ora e quem não estuda a Bíblia, o que acontece? Morre espiritualmente. É o vagalume, lembra do sermão de ontem? É o vagalume que apaga. E quando apaga a luz do vagalume, o que acontece com ele? Morre. Vamos fazer a recapitulação então para terminar? Vamos lá. Jesus afirmou que devemos ser o quê? Sal. O sal da terra e a luz do mundo. Tornam-me luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha vida. Todos os que aceitam a Cristo recebem o quê? Dons e ministérios. Dons e ministérios. Há na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para ver
amor. Quando descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles. Após o batismo, nos tornamos o quê? Ministros. Ministros. Mas ministro tem que ser missionário, isso é mesmo. O batismo é a ordenação do crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. Reflexão, a reflexão aqui com vocês, antes do compromisso do pé. Quando você conhece e usa os dons espirituais, descobre o propósito de Deus para a sua vida, seu ministério será mais frutífero e feliz. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Quando você descobre o dom, você descobriu o propósito. Bom? Vamos ao compromisso de fé? Quero ser um membro ativo na igreja, amém? Amém. Quero usar os meus dons e glorificar a Deus, amém? Amém. Aceito a missão de Jesus e estou disposto a pregar o Evangelho. Amém. Vamos ficar de pé para orarmos? Afinal, acabou. Parabéns, 27 lições. Olha, memória não, vocês estavam aí firmes e fortes. Viu, professor Rosemary? 27 lições, essa turma é boa, eu gosto de estudar a Bíblia. E depois da Semana Santa, classe bíblica vai voltar com um novo estudo. Vocês devem estar aqui com um novo estudo para os domingos de esperança que vamos ter depois da Semana Santa. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por essas 27 lições